Essa semana, o presidente Bolsonaro nomeou o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, para ser ministro-chefe da Casa Civil. O Bolsonaro colocou um bode na sala, 5,7 bilhões para o fundão, e agora ele diz que vai tirar o bode, vai vetar o fundão eleitoral. Mas vai o quê? Aprovar 4 bilhões. Em 2022, o eleitor vai estar mais preocupado com os rumos da economia, com desemprego, com inflação. Esses vão ser os assuntos. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e esqueça, deixa o seu like. Deixa o seu like. Sou tão ruim de pedir coisas, gente, que eu esqueço, entendeu? Mas façam as coisas que eu pedi, que é difícil de eu lembrar. Bora lá. Vocês estão achando o clima mais tranquilo? O presidente mais tranquilo? Mais quietinho? Eu tô. Interessante, né? E interessante porque essa semana o presidente Bolsonaro nomeou o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, para ser ministro-chefe da Casa Civil, um dos cargos mais importantes do Planalto. Sem pompa, nem festa, nem show. E quando a gente fala de Bolsonaro, a gente sempre pensa num show, né? No entusiasmo, aquele auê. Pois é, não rolou. Será que é porque a base de eleitores do Bolsonaro tá meio pistola com ele? Será que é porque esse novo Bolsonaro do Centrão é justamente o inverso daquilo que ele prometeu na campanha em 2018? Pode ser, né? Fora isso, já que a gente está falando sobre descumprir promessa de campanha, na semana passada teve a coisa do fundo eleitoral, né? Que continua agora. Depois de todos ou quase todos os apoiadores do governo Bolsonaro no Congresso votarem a favor do aumento do fundo eleitoral para quase 6 bilhões de reais, o presidente disse que não era com ele não, que tinham obrigado os deputados e senadores a fazerem isso, que ele é o de sempre. Na terça, a gente teve aqui no canal uma entrevista com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Se você não viu, veja. E ele contou melhor pra gente como foi essa história e já previu, a gente fez a entrevista na semana passada, o que de fato aconteceu. Então vamos lá. Primeiro assiste essa entrevista do Marcelo Ramos aqui no canal, porque ele vai explicar direitinho o que de fato aconteceu na votação da LDO e, consequentemente, do fundo eleitoral e o que foi propagado nas redes bolsonaristas. E nessa entrevista que a gente publicou no canal na terça-feira, mas que a gente gravou na sexta-feira, sexta ou quinta? Na quinta-feira da semana passada, ele já disse o que ia acontecer, exatamente o que o Bolsonaro está fazendo agora. O Bolsonaro colocou um bode na sala, 5,7 bilhões para o fundão, e agora ele diz que vai tirar o bode, vai vetar o fundão eleitoral. Mas vai o quê? Aprovar 4 bilhões. 4 bilhões que é mais que o dobro do valor do ano passado. E ele está falando que se ele não aprovar esse valor, ele pode cometer crime de responsabilidade. Olha, tadinho, né? Com medo do impeachment, nem parece que, sabendo que pratica crime de responsabilidade todo dia, está entregando tudo que o Centrão pede justamente para evitar o impeachment, que base já tem, né? Só falta apoio na Câmara dos Deputados e no Senado. Ai, pois é. E aí vem aqui a minha teoria, né? O Bolsonaro tá mais calado porque pode ser que esse discurso até sirva de desculpa para uma galera mais emocionada com o presidente. Mas não vai servir de desculpa para todo mundo, né? Tem muita gente percebendo o que de fato está acontecendo. A Consultoria de Orçamento e Fiscalização da Câmara dos Deputados emitiu um parecer que afirma que as duas leis vigentes que tratam do tema do fundo eleitoral dizem, na verdade, que precisam ser destinados ao menos 800 milhões às campanhas políticas do ano que vem pelo fundo eleitoral. 800 milhões, não 4 bilhões. Então, sem caô de, não posso vetar porque não tem crime de responsabilidade e tal. O que acontece é que o Bolsonaro de fato está com medo do impeachment, mas ele está com medo do impeachment que pode vir se os novos amigos dele, o Centrão, não ficar feliz com esses vários bilhões. Esses 4 bilhões significam o dobro do fundo eleitoral das eleições do ano passado. O dobro. E a tática do Bolsonaro é ninguém mais vai reclamar.
Porque ia ser quase 6, agora vai ser 4. Então tá bom, né? O Bolsonaro fez bem, não é isso? Aliás, eu falei que o pessoal do Centrão são os novos amigos do Bolsonaro, mas novos não, né? Ele mesmo disse que ele é o Centrão. Então talvez ele esteja deixando mais claro que já estava claro para muita gente desde a campanha de 2018. O Bolsonaro estava lá se apresentando como um cara antipolítica, né? O outsider, sendo que ele está na política há muitos e muitos anos. Sem fazer nada, mas está na política, assim como os filhos dele, as ex-mulheres, enfim, geral, né? Então, eu vou dizer que são os amigos de sempre. Mas vocês estão percebendo a mudança de dinâmica? Se o fundo eleitoral realmente fosse um tema caro para o Bolsonaro, ele estaria fazendo mais alarde. Não tá, porque ele não tem como se justificar. Ele não foi contrariado, ele conseguiu exatamente o que ele precisava, mais dinheiro para os seus aliados. E aí a gente tem que falar que importa o dinheiro e importa também esse movimento de colocar o Ciro Nogueira na Casa Civil, né? Aliás, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que nos chama atenção para uma outra coisa que a gente disse aqui quando o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. O Centrão sabe que o Bolsonaro está acuado. E o Centrão vai usar o Bolsonaro até quando ele for interessante. E justamente porque o Bolsonaro está acuado, em virtude das más decisões que ele tomou, principalmente em virtude da péssima gestão da pandemia, o Centrão pode sempre aumentar o preço e sair assim que for conveniente. Mas é a melhor coisa que o presidente pode ter agora para continuar no poder, já que tem muita gente querendo que ele não continue. Mas tá, qual a conclusão que a gente pode tirar dessa aparente maior discrição do Bolsonaro? Que o show dele, galera, é planejado. O arrobo golpista, a fala grossa, o xingamento a jornalista, o comentário racista ou homofóbico não é o jeitão natural dele, é tudo planejado para nos escandalizar e fazer com que a gente fale dos escândalos e não fale do que não interessa para ele. Ou fale dos escândalos que interessam para ele, no sentido de movimentação da base. E prestem atenção que agora a CPI está em recesso, por isso que a gente também está sentindo o clima mais ameno. O presidente não está mais sendo questionado sobre as suas ações e a dos seus funcionários todo dia por 8 horas na TV. Então, para que ele vai fazer um furdunço? Para se contrapor a quê? Na época que a CPI estava rolando, vocês devem se lembrar que a gente teve mais show. A gente teve a exploração do Bolsonaro no hospital, que, aliás, eu devo dizer aqui que não me interessa que ninguém fique doente, eu me solidarizo por todas as pessoas que têm um problema de saúde, espero que todo mundo se recupere, que não sofra mais que o necessário, enfim, não preciso aqui ficar falando o óbvio. Mas é claro que todas as questões, elas podem ser exploradas num sentido interessante, né? E aí a questão do mártir, o que é que ele viveu, porque ele está passando por isso, porque ele tem que salvar o Brasil... Muito auê. Agora que não tá tendo CPI, que aconteceu esse negócio do fundão, o Ciro Nogueira tá indo ali pra Casa Civil, aí melhor ficar um pouco mais calado. Nem parece que alguns dias atrás a gente estava discutindo o furo de reportagem do jornal Estado de São Paulo, que falou sobre a ameaça de golpe feita pelo general Braga Neto, ministro da Defesa, a interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo a apuração, Braga Neto teria feito saber que sem o voto impresso, que não deve passar, não teria eleição em 2022. Ele desmentiu, de um dia para o outro essa história morreu, mas percebem a diferença de dinâmica, agora que a CPI está em recesso? E que o fundo eleitoral não vai ser vetado completamente, que ele vai aprovar o dobro? Então, assim, o que eu quero que vocês notem é que esse discurso de que o Bolsonaro é incontrolável, o que ele mostra é quem ele é verdadeiramente, não me convence. Porque muitas das pessoas que apoiam o Bolsonaro apostam nessa questão do homem genuíno, o homem verdadeiro, o homem que não usa máscaras. Eu prefiro que ele seja um grosseirão, mas me fale a verdade, do que ele ser gentil, mas fingido. Pois é, galera, só que ele é um grosseirão fingido. Não fosse fingido, não usaria o show só quando precisa, entendeu? O show seria o método, mas não é. Porque quando não interessa para ele chamar a atenção para ele ou para outras coisas que estão acontecendo, ele fica muito bem caladinho. E a gente pode pensar também na nossa reação, né? Porque a gente falou da ameaça do Braga Neto, um negócio grave desse, e aí a discussão acabou. Estamos falando de Olimpíada. Será que a gente de fato tem medo das inúmeras ameaças de golpe? Ou será que isso também é uma preocupação que a gente levanta quando interessa? E aí quando eu falo quando interessa, eu vou chamar a atenção de vocês para o quando interessa para quem, né? Porque eu tenho dito que a gente se preocupar ou verbalizar a nossa preocupação com essas ameaças constantes que nunca se concretizam, é a gente dar para o Bolsonaro uma força que ele não tem. Então minha percepção, acho que a gente acaba agindo no sentido inverso daquilo que a gente deseja. Fiz um vídeo
vídeo sobre isso, vou deixar aqui, vocês assistam, porque eu acho que oh meu Deus, de novo golpe, a não ser que seja uma preocupação genuína, e se ela for genuína, ela precisa ser constante, ou seja, a Olimpíada não interrompe a preocupação com o golpe, ela pode ser um tiro no pé. Porque se a gente tivesse mesmo apavorado com a possibilidade de golpe, a gente estaria pensando, tomando atitude, e não festejando medalha e discutindo se a gente pode festejar a medalha ou não, porque o atleta é ou não bolsominion. Sacaram o que eu tô querendo dizer? Que às vezes a dinâmica das redes é mais aparência do que essência, é mais parecer do que ser. Então eu gosto que a gente pense nisso que está acontecendo e pense no quanto dessa aparência nos interessa efetivamente para os nossos objetivos como eleitores ou interessa só para essa lacração e para aumentar ou diminuir a popularidade de algumas pessoas envolvidas nesses escândalos. Porque se a gente não pensar nos nossos interesses e ficar sendo levado pelo que está acontecendo nas redes, a gente perde em autonomia, entendeu? A gente acaba sendo pautado por aquilo que outras pessoas querem que seja o centro da discussão. E sobre essa coisa de golpe, a gente precisa pensar que as pessoas que têm esse discurso em defesa da democracia, que é o meu, tá? Eu me coloco aqui entre elas, estão falando com uma bolha. Eu mesmo falo com um recorte de público. Nós somos aqui no YouTube 750 mil inscritos, quase 2 milhões de seguidores, né, no Instagram, mais de 1 milhão no Twitter. É uma galera muito boa e eu fico muito feliz que nós tenhamos essa nossa comunidade de pessoas com preocupações semelhantes. Mas em termos de porcentagem do voto, né, de porcentagem do povo brasileiro, não é tanta gente assim. É bastante gente? É bastante gente. Mas vamos pensar que nós temos muito mais gente no Brasil. E aí, essa urgência de defesa da democracia, seja num sentido mais amplo, né, de uma crise mais silenciosa, de uma erosão mais paulatina da democracia, seja pelo medo de um golpe, como vem sendo ameaçado pelo Bolsonaro, pelo pessoal que trabalha lá com ele, enfim, é ainda um assunto que não atinge a maioria da população. O Maurício Moura, que é CEO do Instituto de Pesquisa Ideia Big Data e faz pesquisas qualitativas com eleitores, explicou recentemente que, diferente do que pode parecer hoje, momento em que as nossas maiores preocupações na nossa bolha são a pandemia e o risco que corre a democracia, em 2022 o eleitor vai estar mais preocupado com os rumos da economia, com desemprego, com inflação. Esses vão ser os assuntos. E aí, não custa aqui lembrar rapidinho que se tem um assunto em que não há consenso entre os candidatos da Frente Ampla ou da Terceira Via, é a economia. Complicado, entendeu? Vou reforçar aqui o meu argumento de que o Bolsonaro está quietinho pode ser uma estratégia com uma explicação sobre como pode parecer que nada acontece quando tem coisas muito importantes acontecendo. Vocês sabem que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, se aposentou, né? Pois é. O Bolsonaro já indicou um substituto. E esse indicado é o atual advogado-geral da União, o André Mendonça. Se tudo sair como previsto pela presidência, ele vai ser o novo ministro do STF. O André Mendonça é terrivelmente evangélico, mas principalmente ele é alinhado àquilo que o governo gosta, como, por exemplo, a perseguição de opositores políticos, uma coisa que ele tem feito à frente da AGU. O incrível é que, apesar disso, ele não fez muito sucesso entre os eleitores do presidente, nem entre os senadores que precisam confirmar o nome desse indicado para o Supremo Tribunal Federal. Muitos senadores já dizem abertamente que vão fazer questão de votar contra essa indicação. Nossa, Gabriela, mas será possível que os senadores do G7, esse grupo que tem feito sucesso na CPI, pensa do mesmo jeito que os apoiadores do Bolsonaro? Por que os dois não gostam do André Mendonça? Olha, me parece que por motivos distintos. O pessoal que está fazendo abertamente oposição ao presidente Jair Bolsonaro, votando contra a indicação dele na sabatina do Senado, pode só enfraquecer o presidente. Simbolicamente é interessante. Agora, o pessoal da base do Bolsonaro não gosta tanto do André Mendonça porque ao longo da carreira ele trabalhou com o ministro Dias Toffoli, quando Dias Toffoli chefiou a Advocacia Geral da União entre março de 2007 e outubro de 2009. Aliás, além de trabalhar com o Toffoli, o André Mendonça escreveu, em homenagem aos 10 anos do Toffoli no Supremo, um livro em coautoria com o ministro Alexandre de Moraes. Vocês sabem que os bolsonaristas não gostam nem do Toffoli nem do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro a gente não pode dizer o mesmo, tá? Porque o Bolsonaro, a primeira chance que ele teve de ir lá dar um abraço no Dias Toffoli num jogo de futebol, ele foi correndo, não precisou nem convidar 2 vezes. Não sei se precisou convidar 2 vezes, essa parte do convidar 2 vezes é minha, mas que ele deu o abraço, tem foto. E aí, pensa aqui comigo, se o André Mendonça fosse querido pela base bolsonarista e os senadores estivessem falando que vão votar contra a indicação, o presidente já estaria por aí bradando aos 4 ventos que ele é um perseguido.
né? Mas como ninguém está muito feliz com esse nome, ó, silêncio. Estão vendo, gente? Não é natural, galera. É tudo feito, pensado, tem método. Só que semana que vem voltam os trabalhos da CPI. Como, aliás, bem lembrou o senador Randolfo Rodrigues no Instagram, ele postou: faltam 7 dias para o retorno da CPI. Aguardem. A gente já falou sobre isso aqui. É normal que os políticos envolvidos com os trabalhos da CPI utilizem a Comissão Parlamentar de Inquérito e as suas participações lá como plataforma política. Os políticos, um político, qualquer político, precisa de votos. E ter um trabalho tão importante que apareça tanto na TV é uma forma de mostrar serviço para o eleitor e fazer ali um leve merchan da sua atuação parlamentar. Mas eu só quero que vocês saibam disso e compreendam quanto que a CPI pode ser instrumentalizada para esse trabalho de popularização do exercício do mandato, para que vocês possam avaliar se o balanço faz sentido para vocês. Isso porque a CPI funciona para investigar as ações e omissões do governo federal durante a pandemia. Ela pode ter outras utilidades, como desgastar o presidente, como aumentar o alcance e a plataforma dos políticos que estão lá participando? Pode, isso é legítimo. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Eu só estou dizendo que a gente precisa de consciência sobre essa dinâmica para a gente poder avaliar, avançar esse balanço. Sabe por quê? Porque se por acaso, e isso já aconteceu, a gente sabe, mas se por acaso a CPI se perder no objeto investigado para desenvolver uma linha de mais alarde, a gente pode ter um prejuízo. A gente precisa avaliar a validade dessa estratégia, entendeu? Poder colocar na balança. Os senadores não estão necessariamente fazendo nada de errado ou tentar aumentar as suas plataformas com o trabalho deles numa CPI de muito interesse midiático. Mas nós também, eleitores e telespectadores, não podemos terceirizar nossa responsabilidade de entender como isso está funcionando até para que, a partir da nossa reação a isso que eles entregam pra gente, eles possam pautar mais o comportamento deles. Porque assim, se pender muito pro lado do propaganda e menos pro lado da investigação, a gente pode fazer opa, peraí que não tá muito bom. E sobre essa questão de terceirização da responsabilidade, eu quero fazer aqui uma provocação sobre um trecho da fala do deputado Marcelo Ramos, quando ele conversou aqui com a gente no vídeo da terça-feira. Ele menciona que o presidente estaria terceirizando o seu governo, e eu fico pensando nisso. Pode parecer que é isso mesmo, e pode parecer uma crítica que enfraquece o Bolsonaro, mas pense aqui, se o presidente terceiriza o governo, ele se exime de culpa. Se ele terceirizou o governo, a responsabilidade por aquilo que de ruim aconteceu na gestão Bolsonaro é de outras pessoas e não dele. Então esse discurso de terceirização pode ajudar o Bolsonaro a se safar. Ainda que ele tente se eximir da responsabilidade e transfira a execução para outras pessoas, a mentoria intelectual de tudo nesse governo é dele. Ele é o presidente da República, é ele que está sentado na cadeira. Então a responsabilidade política é do Jair Bolsonaro e de mais ninguém. Claro que se a gente for falar de responsabilidade para o direito civil, para o direito penal, a gente vai ter outras questões mais técnicas, mas eu estou falando de responsabilidade política. Esse governo é dele, a responsabilidade é dele. Não adianta falar que tem terceirização. E a responsabilização política, quem garante é o eleitor, na urna. Então, na hora de votar, a gente precisa lembrar que esse BO é do Jair. A horrível gestão da pandemia, o atraso na vacinação, o fundo eleitoral de muitos bilhões, o Ciro Nogueira na Casa Civil, tudo Jair Bolsonaro, tá bom? Sem ajudar o Jair a tirar o corpo fora, porque a gente sabe que é isso que ele quer. É isso, galera. Deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos.